segundo episódio dessa 7ª temporada de Outlander, a Brianna vê o Lord John Grey acompanhado de um soldado e ela fica ali, né, assustada, mas Lord John... Quando eu vi aquela cena, eu pensei, ela, reconheceu o Lord John, né, quer ir falar com ele, nem viu o soldado, porque eu não vi o soldado ali do lado dele na hora que passou rapidinho a cena. E durante a conversa, você percebe que ela tá ali porque ela tá curiosa sobre o William. E eu vou te contar o que aconteceu no livro, nessa cena, que se estende um pouquinho mais, e a gente vê uma Brianna que tá ali, tá doida pra contar, eu sou sua irmã. Olha, os meus filhos são seus sobrinhos. Olha que família linda que nós somos. O seu pai é o meu pai. Vamos entender como é que tudo isso acontece no livro. A gente precisa entender que os Frasers, eles estavam ali em Wilmington no início de julho. E o que eles foram fazer lá? Eles foram conseguir pedras preciosas. Que nem a gente viu lá na série. Por quê? Porque a Brianna e o Roger estão pensando em retornar para o futuro, o presente. Porque a Brianna e o Roger, eles estão pensando em retornar ali pro tempo deles por conta da Mandy, que precisa de passar por uma cirurgia ali no coração para conseguir sobreviver. No livro, eles também vão em busca dessas pedras preciosas. É narrado até como que eles conseguem uma dessas pedras preciosas, em que é uma cena bem interessante ali do Ian, que o Ian consegue a pedra e esconde no nariz. E tem toda uma dificuldade ali de tirar essa pedra do nariz, é bem bacana, depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas qual que é o ponto? Eles estão ali para pegar as pedras e também vai acontecer a execução do Stephen Bonnet. No livro é agora que tem esse desenrolar da história. Depois que a Brianna descobre que tá grávida, ela é raptada, tem toda a situação com o Bonnet. A Amanda, ela vai nascer ali no dia 21 de abril. No vídeo passado eu acho que eu falei que foi em maio, mas é porque a notícia do nascimento dela aparece no jornal em maio. Porém ela nasceu no dia 21 de abril. E quando é em julho, eles vão lá para Wilmington, tanto para poder conseguir essas pedras preciosas e também tem toda essa questão aí da execução do Stephen Bonnet. Depois de uma semana que eles já estão lá em Wilmington, a Brianna avista o Lord John Grey juntamente com esse soldado. E o que chama a atenção dela não é o Lord John Grey. Ela vê, olha, o Lord John ali, né? Mas quem é que tá ali do lado dele? E ela percebe uma semelhança gritante do William com o pai dela. Ela fala, não, mas... é o meu pai. Não, mas por que o meu pai tá ali vestido de soldado, né? Ali da capa vermelha, os Redcoats. E aí ela vai até lá, tá ela e o Roger juntos. E quando ela encontra ali com eles, depois de passar por toda uma multidão de pessoas, ela fica naquela mesma sensação ali da série. Lord John, que bom senhor por aqui. Tipo assim, você não vai me apresentar esse moço, não? E ali na série ela fala que não, eu já vi ele por foto. Se você lembra do episódio que mostra isso, do Jamie e da Claire, ou alguém mostrando uma foto do William pra ela, deixa aqui nos comentários, porque eu não tô lembrado de quando que isso aconteceu, porque no livro é nesse momento que ela descobre a existência do William. Ela não sabia que o William existia até esse momento. Então tem ali aquela primeira conversação dela, do William e do Lord John, e o Lord John dá um jeito de despachar o William ali pra poder conversar sozinho com a Brianna, e a Brianna fica assim, ele... Aí o Lord John fala, sim, é filho do seu pai. Ela, não, mas meu pai sabe? A minha mãe sabe? E ela fica toda eufórica com aquela situação de que ela tem um irmão. Como assim? Da onde que surgiu isso? E ela vai caminhar um pouquinho com o Lord John Grey, que nem ela caminha ali na série. Mas a conversa dos dois ali gira em torno do Lord John contar pra ela como tudo isso aconteceu. Então ele fala toda aquela história ali com a Geneva, que o esposo da Geneva, o Conde de Ellesmere, que o Jamie acabou matando ele. A Brianna fica preocupada se o pai dela estava apaixonado pela Geneva. E ela fala ali incisivamente, mas você acha que não é direito do William conhecer o pai dele? E o Lord John fica ali, né, eufórico com aquela situação que nele fica na série. Essa parte ficou bem retratadinha. Nos últimos 18 anos teve pessoas envolvidas, dedicadas em fazer o William acreditar que ele é o nono Conde de Ellesmere e ninguém vai tirar isso dele. A Brianna entende, mas mesmo assim ela tá determinada que ela quer conversar com ele, ela quer contar pra ele. Ela tá muito sentida de toda essa situação, da situação da Mandy, de ter que voltar e ela descobre que tem um irmão e nunca mais vai ver ele, não vai poder conversar com ele. E no trajeto que ela tá conversando ali com o Lord John Grey, chega um momento que ela fala, não, eu preciso ir embora porque eu preciso amamentar a Mandy. Então ela sente ali o seio cheio de leite e fala, não, eu preciso ir embora. E no finalzinho desse capítulo, quando ela fala isso, ainda fala assim, ela sai andando e deixa um rastro de possível destruição. Foi esse sentido que ela trouxe ali pra aquela cena que o Lord John Grey ele fica preocupado. E nessa conversa que o Lord John teve com a Brianna, ele deixou muito claro que era perigoso ter o William na mesma cidade que tem o Jamie, que tem a Brianna, porque a semelhança entre eles é muito evidente. Então, naquele primeiro momento em que a Brianna e o Roger chegam ali para poder conversar com ele, e que ele despacha o William, que fica ali só os três, ele já fala pro Roger, avisa o seu sogro para ele poder deixar a cidade. Porque se ele tiver consideração, se ele pensar um pouquinho, ele vai entender que ele precisa deixar a cidade. Ele não pode ficar na mesma cidade que o William.
Então ele tem toda essa preocupação de proteger o William, de proteger qualquer um que vier falar alguma coisa, do simples fato do William se parecer com o Jaime, se isso poderia levantar alguma suspeita. Então, adicionado a isso, o fato da Brianna estar ali querendo conversar com ele, querendo contar que ela é a irmã dele, o Lord John Grey fica assim, super eufórico, super preocupado. E com razão, né, minha gente? Na série, a partir daí, já corta pro Jaime batendo na porta do Lord John Grey pra poder conversar com ele. Eles têm toda aquela conversa acerca da questão política, né, deles estarem lá dos Apóstolos. Essa conversa no livro, ela vem acontecendo já há algum tempo por meio de cartas, os dois conversam por cartas frequentemente. E no livro essa parte é bem pequenininha mesmo, essa questão política. O Jaime vai lá pra poder conseguir essa pedra preciosa dele. Ele fala incisivamente, eu vim aqui porque eu preciso que você me ajude, eu preciso de uma pedra. Só que ele não chega lá pra conversar com ele batendo na porta, que nem foi. Ele aparece na janela. O Lord John entra ali no estabelecimento, se eu não me engano é no quarto do hotel dele, de onde ele tá ficando, e o Jaime está ali na janela. Então, e é um quarto que tá no andar superior, não sei dizer quantos andares ali. Mas por que tem essa informação válida? Porque enquanto o Jaime tá ali na janela, que o Lord John chega perto dele pra poder conversar com ele vê ali embaixo o William e a Brianna conversando. E aí ele vai à loucura, né? Pensa, nossa, ela vai contar pra ele? O que vai acontecer aqui agora? E o Jaime, não vai contar não. Conversei com ela sabe que não deve contar, mas ela falou que queria conversar com ele sim antes de ir embora. E que esse era o preço do silêncio dela. Ela não ia contar que ela era irmã dele, que ele era filho do Jaime, porém ela queria encontrar com o William novamente. Ela queria conversar com ele. Então conversa a Brianna, Roger e os dois filhos dela tá ali nessa situação em que eles estão conversando. E o Jaime e o Lord John Grey assistem aquilo da janela. E o Lord John Grey fica comovido até com aquela situação, porque o Jaime tá ali observando o William, sendo que a última vez que ele viu o William era um garotinho, ele tinha 12 anos, naquele período que ele ficou ali na cordilheira com eles. Logo essa conversa ali da Brianna com o William termina, eles assistem cada um tomando um rumo ali, seguindo cada um para um rumo diferente. O Lord John fica mais tranquilo. Conversa ali um pouquinho com o Jaime pede a pedra pra ele entrega essa pedra pra ele, e daí a história segue com ele se organizando pra poder fazer essa travessia pelas pedras pra voltar para o tempo presente. Eu gosto bastante de ver a Brianna nos livros justamente porque ela tem uma característica muito mais incisiva, muito mais imponente, muito mais eu quero conversar, muito mais o porquê que isso aí tá acontecendo. Não, mas isso não pode ser assim. E isso na série às vezes não dá tempo deles mostrarem de fato esse lado da Brianna que ela tem. Se você gostou de saber essas diferenças entre o livro e a série, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar todos os vídeos de análise de cada um desses episódios da 7ª temporada de Outlander. E assim que terminar essa temporada, a gente volta ali no início dos livros para poder entender todas essas diferenças desde a primeira temporada. Obrigada por assistir e até a próxima!